Dando uma olhada, a gente percebe que nos últimos tempos, bolsa tá parada, algumas coisas que estavam crescendo muito parece que pararam de crescer simplesmente. Tá tudo muito estranho, né? E se antes a gente tinha essa sensação de que tudo tava melhorando, agora é justamente o contrário. Por quê? Por que isso tá acontecendo? O que aconteceu? Fica até o fim desse vídeo, porque hoje é um vídeo importantíssimo, eu até trouxe meu computador aqui pra dar uma olhada em uns dados que são muito importantes, tá certo? Porque hoje eu vou explicar por que alguns economistas e pessoas que são entendidas estão meio em choque com a situação econômica mundial nesse momento. Então, ó, nesses últimos dias, né, a bolsa tá caindo, alguns fundos imobiliários também, até dólar tá caindo, e quando não cai, parece que nada acontece de fato, parece que fica estacionado, ele não sobe, nada de fato acontece. Tá me lembrando bastante do Circuit Breaker, né? Quem lembra aí, quem é investidor desde 2020, lembra de quando os caras paravam o funcionamento da bolsa. Tá me parecendo muito isso, assim, porque quando a bolsa não cai, ela basicamente não acontece nada, fica estacionada ali. Então vamos aos poucos. Primeiro, vamos falar sobre o Pix, porque o Pix bateu um recorde de 152,7 milhões de negociações em um único dia. Então bala, café, a gente vai comprar alguma coisa na rua, vai pagar um dinheiro que a gente tá devendo, a gente usa Pix para absolutamente tudo, e a gente sabe que até mesmo o DOC e o TED, que são outros tipos de transferências, podem acabar. Isso significa que o Pix, que já tem um poder imenso, pode se transformar em uma hegemonia completa, e isso pode ser bastante preocupante. Por que isso é preocupante, Filipão? Bom, percebe que o governo ele vai ter total controle sobre o que a gente, né, a população, tá gastando, onde é que a gente tá colocando o nosso dinheiro. E eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto de ficar sabendo que qualquer coisa que eu comprar, o governo vai saber que eu fiz aquilo. Ainda mais em um governo com um estado grande, né, como o atual, se parecendo muito com uma política socialista até, não no sentido econômico, mas uma política mesmo socialista, né? Não no quesito econômico de mercado, mas no sentido de alta interferência estatal no mercado, na sociedade. Pra começar, que eu já não sou muito fã em um estado com tanto poder assim, né? Eu fico pensando onde é que fica aquela liberdade que propriamente John Locke nos propôs no século XVII lá, da gente poder de fato ali ter a nossa liberdade, a nossa propriedade privada e tudo, de forma que a gente possa escolher o que a gente possa consumir. E não que isso esteja necessariamente sendo ameaçado, mas eu até acredito que isso entra na questão de não precisar ficar dando satisfação pro governo de onde a gente tá colocando o nosso dinheiro. Apesar disso ser, na minha opinião, um pouco preocupante, isso acaba mostrando uma coisa legal. Parece que as pessoas elas estão ali se movimentando dinheiro, tá rolando muito Pix. E de fato, né, fora essa questão do governo poder utilizar do Pix pra ficar olhando ali o que você tá consumindo, o Pix ele foi uma criação muito boa, né? Então é uma coisa do caramba, assim, eu acho genial o Pix. Foi uma das melhores coisas que o Brasil fez nos últimos anos. Agora, outra notícia positiva sobre o Brasil é que nós tivemos um recorde de volume de negociação no agronegócio, cerca de 322,8 milhões de toneladas, com destaque especial, né, para soja, milho e trigo. Arroz e feijão deu uma diminuída, e pro povão, né, pra nós aqui, pra galera, isso é muito bom, porque tá se comprando menos, né, arroz e feijão, então tá ficando mais barato em todo quanto é lugar do Brasil, então cesta básica já caiu muito de preço também. Outra coisa que a gente tem que comentar é o etanol, né, a Índia, os Estados Unidos e o Brasil, nós lançamos aí uma aliança, né, pro uso de etanol, que é um dos meios mais sustentáveis de combustível e ao mesmo tempo é um dos menos usados. Os caras lançaram aí, né, os Estados Unidos, Índia e Brasil lançaram essa aliança para aumentar, né, o uso de etanol ali na ONU, enfim, toda essa questão internacional. E agora, a última coisa, né, antes de eu entrar aqui no aspecto que é o mais importante do vídeo, é que a gente vai ter esse negócio aí das taxações de 92% nas compras do AliExpress. Bom, a gente tá num governo que claramente quer crescer por meio do uso de impostos, né, enfim. Não entra muito no tópico que eu quero falar aqui desse vídeo, mas enfim, claramente é um governo meio paia, né? Então a principal que eu quero tratar é o petróleo, né? O motivo de estar tudo meio parado, das coisas estarem meio esquisitas e como eu falei, tá preocupando aí economistas e tal, é a crise do petróleo que a gente pode estar vendo aí ser iniciada. O petróleo fechou em alta de mais de 1%, né? É o rally mais longo que a gente viu nos últimos anos, e essa alta, né, essa alta aí de mais de 1%, foi a alta mais longa desde novembro de 2022. E por que isso tá acontecendo? A Arábia Saudita e a Rússia, que são dois dos maiores exportadores de petróleo do mundo, estão cortando a produção de petróleo, então tá subindo demais pela boa e velha lei da oferta e da procura. Então, o que aconteceu, né? O preço do barril de petróleo ele tava estável, os caras cortaram a produção e agora tá subindo demais. Aí entra um bando de coisa que tá acontecendo com o petróleo ao mesmo tempo. Então, o estoque de petróleo nos Estados Unidos caiu 6,3 milhões de barris e a previsão era 1/3 disso só. Então, cara, isso é um absurdo, né? É uma coisa que foi totalmente contra o esperado. O esperado era que fosse justamente 1/3. O esperado era 2,1 milhões de barris e caiu 6,3, ao mesmo tempo que o petróleo tá subindo. Com o corte de produção da Rússia e Arábia Saudita, né, que fez isso subir, e a questão do estoque de petróleo dos Estados Unidos cair, o preço do petróleo passou dos $90, tá? É uma alta
considerável aí. E aí o que a gente percebe? O combustível no Brasil já subiu. Cara, o diesel tava custando 5,39 em maio e agora já tá acima de R$6. E talvez suba mais ainda, tá extremamente caro. Então, pô, a gente sabe, cara, é uma nota absurda, mano. Quase R$6 aí no diesel. Quase R$6 não, aliás, até falei errado aqui pra vocês. É acima de R$6. Aí você fala, pô, só isso? Não, isso já é um absurdo, mas não é só isso. A gente sabe que entrou mó galera no BRICS, né? Um monte de países aí. E todos esses países que acabaram de entrar no BRICS têm somados quase a metade de toda a produção de petróleo mundial. Agora, percebe uma coisa, quem é que tá no BRICS? Arábia Saudita, Rússia, Brasil, Irã, Emirados Árabes Unidos. Começa a perceber que a galera que tá aí é só a galera que quer que o petróleo suba. Repara isso, são só países que se beneficiam com a alta do petróleo porque, pô, vai vender pra cacete. Então, lógico, pro brasileiro aqui, pra nós, povão, né, que anda de carro ou até mesmo que faz compras no geral, então pra todo mundo, se o petróleo subir, não é bom, mas pro governo, pro Brasil, né, instituição, entre aspas, isso é bom. E a gente sabe, né, desde quando o governo costuma se importar com o povo? Ele quer ganhar dinheiro mesmo, ainda mais um governo com, entre muitas aspas, né, enfim, um socialismo de mercado, a gente pode dizer. A gente percebe que não é um governo que se importa muito com a população em alguns aspectos, e eu nem falo desse governo atual, mas no geral a gente vê um histórico aí do governo que querer o melhor pra ele. Agora, mais do que isso, o que garante que esses países, né, o que garante que a Rússia, por exemplo, não vai deixar ainda mais assídua a invasão na Ucrânia e o petróleo vai pra, sei lá, $120? O que garante que a Rússia não vai invadir um pedacinho da Polônia, da Bielorrússia, aqueles países ali na região, e o petróleo vai subir pra $150? Por isso, o mundo tá preocupado. Tá muita coisa acontecendo com o petróleo ao mesmo tempo. Então, o estoque do barril de petróleo nos Estados Unidos caiu 6,3 milhões, a Rússia e a Arábia Saudita cortaram a produção, e enfim, um monte de gente entrando no BRICS, e o BRICS, como eu falei, tá ali com quase metade da produção de petróleo mundial. Tá todo mundo extremamente preocupado por causa disso. E por que, né, que tá todo mundo tão preocupado? Cara, o petróleo não é qualquer coisa. Os países entram em guerra por petróleo, as pessoas se matam por petróleo. E às vezes você percebe que as coisas estão ficando mais caras, a situação econômica tá piorando, e tudo isso tem a ver com o petróleo. E aí eu vou te mostrar isso com o que tá acontecendo agora. O mercado precificou menor espaço para corte na Selic, né, na taxa de juros. Tudo isso por causa do que eu acabei de mencionar agora. Por que cortaram a Selic? Para a economia girar. É para isso que cortam a Selic, para a economia girar, para a galera consumir mais, para os negócios crescerem, a economia ser cada vez mais fomentada. Mas nesse cenário, tá? Se o petróleo sobe, a gasolina sobe. E a gente tá num país em que como o transporte é feito? O transporte é feito por meio do caminhão, por meio do transporte rodoviário. Então, se o petróleo sobe e a gasolina sobe, os produtos ficam mais caros também, porque fica muito caro para você transportar ele de um lugar para outro. Então a ideia era que o governo justamente fosse cortando a Selic para fazer a economia girar cada vez mais. Então a Selic ela tava numa alta muito grande, a ideia era que fosse que baixasse isso pra galera começar a comprar, consumir mais, só que talvez isso não possa acontecer. Porque se as coisas ficarem mais caras, ela não vai poder começar a cair muito, tá certo? Que aí a gente vai se ferrar demais, né? Então, quando as coisas, os preços estão subindo, a Selic sobe junto pra justamente dar uma desacelerada nessa inflação e a galera não se ferrar tanto financeiramente. E isso não é só no Brasil, tá? Isso acontece no mundo inteiro. Por isso que tá todo mundo tão preocupado com a economia global, mas isso afeta o Brasil de uma maneira especial. O Brasil é um dos países que mais tem essa questão do transporte rodoviário, então a alta da gasolina influencia aqui os preços dos produtos mais do que influencia em alguns outros países. Agora vamos para outro dado importantíssimo. A Oxford Economics diz que o Brasil e outros países da América Latina podem entrar em recessão por conta de políticas fiscais e monetárias e tal, que são mais rigorosas. Por outro lado, olha que interessante, os Estados Unidos diminuem o risco de recessão para 15%. Bom, eu fiz um vídeo uns meses atrás que a chance, né, onde eu comentava que a chance estava bem mais alta dessa recessão acontecer e tinha gente que estava contrariando isso, né? Muita galera pessimista. A chance de recessão nos Estados Unidos já vinha caindo em muito tempo. E mesmo caindo, mesmo a economia dando várias margens para fazer a gente acreditar ao contrário, tinha muita gente que tava ali, ó, muita gente muito economista, muita galera que até mesmo entendida e outra galera que não entendia, mas que ia junto assim no bonde, defendendo que, cara, os Estados Unidos estava mal, que a galera lá ia se ferrar. Isso ensina pra gente mais uma vez que não dá pra prever tudo, a galera criticando um monte, todo mundo muito pessimista, falando que os Estados Unidos ia se ferrar, mas ó, tá tudo bem, tá tudo lindo lá nos Estados Unidos, mostrando mais uma vez que o método burro de investir tá certo. O que é o método burro? O método burro é não fazer moda, é investir como se fosse burro mesmo, é tentar não prever as coisas, tá? Só fazer o básico. O que é fazer o básico? Cara, é você diversificar sempre, continuar investindo ali todo mês, porque se você é esse cara que tenta prever as coisas, você sempre se dá mal. O cara mais inteligente do mercado financeiro é aquele que sabe, ele tem a certeza de que ele não sabe muito, porque aí ele não inventa moda nos investimentos dele. Ele segue fazendo o simples que funciona, que é investir todos os meses, aos pouquinhos, e diversificar.
Diversificação é a palavra-chave desse vídeo, tá bom? Então, pra se proteger de cenários negativos, né, como tá essa questão do petróleo, muita incerteza, diversifique a sua grana. Tem ações, tenha fundos, tenha ETFs, né, que é outro tipo de fundo. Se você é um cara que já é um cara mais entendido, talvez faça opções. Tenha cripto, quem gosta ou se interessa por cripto. Aproveita esse momento, quem se interessa por cripto e tal, e compra Bitcoin, compra Ethereum. O NG Cash lançou agora o NG Cripto, então você pode, mesmo sendo menor de idade, cara, começar a investir em Bitcoin com menos de R$1. Então aproveita esse lançamento da área de cripto lá no NG Cash, diversifique em criptomoedas também e se proteja de todo esse cenário. A única forma de você se proteger disso é diversificando. Então a diversificação, ela pode aumentar a sua chance de ganhar dinheiro e sempre vai diminuir a chance de você perder dinheiro, ainda mais em momentos de incerteza. A única maneira de você saber que você nunca vai perder muito é diversificando. Aproveita então, começa a comprar aí, cara, tenha uma carteira bem diversificada, tem ações, fundos imobiliários e tal. E pra galera que gosta de cripto, aproveita esse lançamento da NG Cripto aí, da NG Cash, e começa a comprar Bitcoin e tal, mesmo sendo menor de idade e mesmo se você só tiver R$1 já dá, cara. Fechou? Então, cara, comenta aqui se você curtiu, comenta se você foi um cara que saiu daqui mais informado hoje e se inscreve se você não for inscrito. Sem mais delongas, meu nome é Felipe Moleiro e esse foi o vídeo.